Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. É muito gostoso quando a gente aqui contando essa história, que a gente está crescendo junto nessa história, a gente está falando das coisas de Deus e mostrando assim que mesmo nos momentos de maior dificuldade, a gente sempre tem que ter a certeza que o Senhor está conosco. Eu quero compartilhar com vocês hoje Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o meu Deus em quem eu confio. O Senhor, a todo momento, Ele está nos fazendo promessa, Ele nos faz promessa. A cada momento Ele mostra que Ele está com a gente. E mesmo passando toda essa situação aí que que eu tô contando com vocês, eu comecei a sentir paz. Sabe quando uma areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Quanto mais você começa a questionar Deus, parece que mais você afunda. E aí chega um momento que você para e você descansa. E eu comecei a mesmo havendo tudo ao meu lado, tudo à minha volta, desabando, eu comecei a ter paz. Deus começou a me dar paz. Deus começou a colocar no meu coração uma confiança e uma certeza de que Ele estava vivendo todos os processos junto comigo. E eu lembro que depois que esse fato aconteceu, de eu ter passado muito mal, quando foi no dia seguinte, de manhãzinha, o médico, ele foi lá no meu quarto e ele falou assim: vejo que a senhora tem uma aliança, mas em momento nenhum eu vi o seu marido aqui com a senhora. Eu falei, então, meu marido não veio. Ah, mas por que seu marido não veio? Ah, porque meu marido, doutor, ele tá morando na Argentina. E como eu tô com essa suspeita de tuberculose, é uma coisa que o senhor mesmo falou que eu posso transmitir para as pessoas, então eu preferi que o meu marido ficasse lá. Os meus filhos, eles estão com a minha sogra, com meus sogros, estão sendo muito bem cuidados. E eu não posso receber muitas visitas mesmo. Então eu falei para ele não vir. A gente está passando por uma situação difícil, a gente teria que comprar a passagem, nesse momento não dá. Mas todo dia, toda hora a gente está conversando. Ele tem sido um companheiro, mesmo que à distância, a gente está sempre junto, está sempre conversando, a gente está. E aí ele falou para mim assim: ah, entendi, mas o que a senhora não está percebendo, que a sua situação ela é muito grave, então eu preciso do seu marido aqui. Eu preciso que ele venha, porque nós vamos ter que fazer alguns exames e eu preciso que o seu marido esteja aqui. Ele precisa assinar algumas autorizações. Aí eu falei, ah, mas por quê? Aí ele falou, ó, a senhora vai ter que fazer um exame porque eu tenho uma boa notícia para a senhora, mas eu tenho uma má notícia também para a senhora. Qual que a senhora quer primeiro? Ah, eu falei, pode dar a má notícia? Ele falou assim, então, eu tô achando que a senhora tá com câncer de pulmão. Eu falei, eu com câncer de pulmão? Ele falou, porque a senhora já tá aqui, vai completar 5 dias, e em vez da senhora melhorar, a senhora só piora. A senhora já tinha que ter melhorado, pelo tanto de remédio que a gente está dando para a senhora já tinha que ter melhorado, mas a senhora só piora. Eu falei, Ele falou assim, então, agora a senhora quer saber a boa notícia? Eu falei, quero, a senhora não tem tuberculose. A gente fez a coleta do exame e os 3 exames deram negativos, a senhora não tem tuberculose. Mas eu acho que a senhora pode ter câncer de pulmão. Então nós vamos fazer um exame, vamos fazer uma broncoscopia, vamos fazer uma biópsia, vamos colher material, depende do que a gente encontrar, e vamos mandar para análise, vamos fazer uma coleta para ver se tem alguma bactéria, vamos fazer um exame muito meticuloso, então eu preciso que o seu marido esteja aqui. Aí eu falei, tá bom, então eu vou falar, então a gente vai dar um jeito e a gente vai vir. Aí ele foi, liguei para ele, aí ele foi conversar com o chefe dele, aí na mesma hora a fábrica falou, não, pode comprar passagem, já pediu que o pessoal do RH comprasse a passagem dele, para ele vir para cá.
Aí lembro que quando foi, tipo, 4 horas da tarde, meu marido já estava lá, junto comigo, lá no hospital. Aí assinou as autorizações. Quando foi na segunda-feira, eu fiz os exames. Passado 2 dias, eu não tinha câncer. Fizeram lá rápido o resultado, eu não tinha câncer. Mas eu tinha uma bactéria que eles não conseguiam descobrir como agir com relação àquilo. E eu estava lá internada já há 9 dias. Aí o médico falou assim, ó, nós vamos colher mais uns exames. Esses exames vão demorar 20 dias para ficar prontos. Aí quando ele falou, os exames vão ficar 20 dias para ficar prontos, eu falei, como assim, doutor? Eu vou ter que ficar aqui mais 20 dias? Ele falou, tem. Eu falei, não vou ficar. O senhor me desculpe, mas eu não vou ficar. Enquanto o senhor me disse que eu podia ter tuberculose, que eu podia contaminar as pessoas, eu fiquei aqui. Mas o senhor me disse que eu não tenho tuberculose. Aí o senhor fez o exame, achou que tinha câncer. Agora você está me dizendo que eu não tenho câncer. Não tem câncer, Léa. Mas você tem uma bactéria, a gente vai fazer vários exames para a gente ver como cuidar disso. Eu falei, então, eu vou esperar o resultado na minha casa. Eu quero voltar para minha casa. Eu já estava internada há 9, 10 dias já. Aí ele falou assim, mas você não está curada, você está um pouco melhor, mas você ainda não está bem. Eu falei, então, aonde que o meu marido pode assinar para autorizar para mim ir embora? Aí meu marido deu risada. Falou, doutor, não adianta o senhor querer segurá-la aqui porque ela não vai ficar. Então, o senhor fala aí tudo que a gente tem que fazer, tudo que ela tem que fazer e a gente vai para casa. Aí o médico passou os remédios todos, deu as receitas e falou assim, ó, só vou falar uma coisa para a senhora. A senhora tem que a senhora tem que se resguardar, a senhora tem que evitar contato com muitas pessoas, a senhora não pode andar de avião, a senhora não pode ficar em ambientes assim com muita gente, a senhora tem que evitar friagem, a senhora tem que... Falou um monte de coisa. Mas a senhora tem que ter um sinal de alerta. Se a senhora sentir febre, tiver febre, corra para o hospital na mesma hora. Corra na mesma hora, porque no seu caso, ter febre é um agravante. Então, a senhora vai para casa da senhora, eu vou dar essa alta e daqui 20 dias a senhora volta aqui para ver o resultado dos exames e não pode ainda seguir a vida normal. Evite contato com pessoas. Tá bom, voltei. Meu marido assinou lá, fui embora para casa. Eu lembro que o último dia que eu tinha ido na loja tinha sido dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro. Isso a gente já estava em fevereiro. Aí, conversando com as meninas, né? Aí liguei para as pessoas que eu tinha as coisas para resolver, expliquei a minha situação, todos, Léa, fique em paz, cuida de você, quando você sair, quando você estiver melhor, quando você estiver restabelecida, a gente negocia. Aí uma só falou, não quero saber, você dá um jeito, faz aí do seu jeito, mas eu preciso que você deposite. E aí eu falei assim, então, eu vou voltar para casa hoje, eu fiquei esse tempo no hospital. Ah, então, não quero, não sei, se vira, dá o seu jeito aí, mas eu preciso que você resolva isso para mim. Eu falei, não, tudo bem. Aí como eu tinha conversado, os outros tinham falado, não, fica em paz, se cuida, pode deixar, a gente vai resolver, vai dar tudo certo. Você é parceira nossa há muitos anos, bababá, bababá, tá bom. Aí essa que falou que não podia esperar, aí eu falei assim, espera aí uns 3, 4 dias que eu vou ver o que eu faço. Aí o senhor preparou, eu fui, acertei, paguei aquela pessoa. E aí ela, quando eu paguei, ela falou assim, você desculpa se eu fui intransigente com você, mesmo sabendo que você tá doente, mesmo sabendo da sua situação, mas você também tem que ver o meu lado. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo o que você precisava. Ela falou assim, então, eu posso mandar mercadoria para você? Aí as meninas, você não tá na loja? Te mando a gente conversa, eu te mando umas peças, você vai trabalhando. Eu falei, não, muito obrigada. Aí ela falou, mas você não vai precisar de mercadoria? Aí eu falei, vou precisar, mas
motivo de eu pegar mercadoria com você, se na hora que eu mais precisei, você não olhou para o ser humano, você só olhou para o dinheiro? Então, eu preciso de mercadoria, mas eu vou pegar com as pessoas que estão me esperando. As pessoas que falaram, Leia, vai melhorando. Então, são essas pessoas que eu vou ligar e eu vou pagando e vou comprando aos poucos e vou vender na minha loja. Você não é minha parceira. Você simplesmente é uma fornecedora. Então, eu quero te agradecer, quero te pedir perdão se eu atrasei com você, se por algum motivo eu acabei te prejudicando, mas a nossa parceria findou aqui. Ah, mas você sempre vendeu tanto bem? Sempre vendi bem, mas no momento que eu precisei, você não olhou para mim. Entendeu? Não entendam isso como vingança. Às vezes tem pessoas que a gente tem que tirar do nosso lado, porque aquela pessoa, ela só pensa nela. Tá certo, é dinheiro, são negócios, mas atrás de uma empresa existe um coração também, existe um ser humano. E às vezes as pessoas, elas não veem o ser humano. E lembro que a minha filha, nesse período que eu fiquei internada, saiu o resultado de uma universidade e ela tinha passado lá em Curitiba. Aí meu marido falou assim, Léa, agora, que bênção, né? Ela passou, vou lá fazer a matrícula dela, depois precisa ver onde vai morar, tudo isso, né? Toda aquela situação. Aí eu falei assim, como eu tô saindo agora do hospital, faz assim, vai lá, faz a matrícula dela, resolve tudo isso e quando for para começar as aulas, aí Deus vai preparar um lugar para ela morar e vai dar tudo certo. Aí a confiança, sabe assim, quando esse tempo que eu fiquei internada, eu tinha tido um encontro genuíno com o Senhor. Eu tinha entendido que Ele estava no controle, eu tinha entendido, Ele tinha mostrado para mim que tudo aquilo tinha um propósito. Aí eu lembro que eu fui e procurei o pastor da igreja, falei, pastor, minha filha vai estudar em Curitiba, preciso arrumar um lugar para ela morar lá. Você conhece alguém lá, pastor, que você pudesse me indicar para me ajudar? Aí ele indicou um casal, né, da igreja lá de Curitiba. Aí eu fui para lá com meu marido. Eu lembro que as aulas dela iam começar no final de fevereiro, quase. Aí fomos para lá com meu marido e meu marido, a gente ficou lá 2 dias, aí fomos conhecer esse pastor, fomos na igreja. Aí meu marido falou assim, Léa, eu tenho que voltar. Tem mais de 20 dias que eu larguei tudo que eu estava fazendo lá e eu tenho que voltar. Você sabe que lá tem a obra e eu preciso estar lá, eu sou responsável por aquele projeto. Eu falei, não, volta. Aí nisso meu marido voltou com meus filhos de carro e eu fiquei lá com a minha filha. Mas eu ainda não estava bem. Não tinha saído nem o resultado ainda do exame que eu tinha feito. Aí fiquei lá no hotel com a minha filha, esperando. Aí quando foi na segunda-feira, começaram as aulas da minha filha. E aí eu lembro que quando a minha filha foi para a escola e eu fiquei sozinha naquele quarto de hotel, eu dobrei o meu joelho e eu falei, Senhor, eu não consigo, Deus, eu não consigo pegar agora, sair num monte de imobiliária para achar um lugar para minha filha morar. Mas eu sei que você consegue. Eu sei que você conhece o lugar certo. Eu sei que você conhece o lugar onde a minha filha vai morar. Pai, você sabe das minhas condições, você sabe das nossas condições. E eu sei que você vai preparar tudo e o Senhor vai levantar pessoas para nos abençoar e o Senhor vai trazer o seu milagre, Senhor, a sua grandeza, Senhor, porque eu não tenho forças, Pai, eu não tô bem, Senhor, e o Senhor sabe disso, a gente tá aqui junto. E aí levantei e fui numa banca de jornal, que tinha perto ali do lugar onde eu estava hospedada com a minha filha tinha ido para a escola. Aí no jornal eu vi lá um negócio de imobiliárias, aí vi que bem pertinho de onde a gente estava tinha uma imobiliária. Aí fui nessa imobiliária, uma moça me atendeu, aí eu fiz a seguinte pergunta para a moça, você tem filhos? Ela falou, tenho. Eu falei, então, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma princesa e 2 príncipes. E a minha princesa precisa de um lugar para morar. Me fala um lugar onde você colocaria os seus filhos para morar aqui, porque eu não conheço direito Curitiba. Primeira vez que eu venho nessa cidade. Aí ela falou para mim assim, olha,
eu tenho aqui 2 apartamentos muito bons. Eu colocaria minha filha, meu filho para morar em qualquer um desses 2 apartamentos. Só que eu não consigo ir lá com você hoje. Eu só consigo ir com você amanhã. Eu falei, então, mas eu moro em São Paulo e eu preciso ver isso, eu preciso resolver isso, porque minha filha, eu tenho que ir embora, minha filha precisa ter um lugar para morar, a gente tá no hotel, tudo. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a chave dos 2 imóveis e você vai lá. Se o porteiro deixar você entrar e deixar você ver o apartamento, bem. Se ele não deixar, você vai ter que esperar pra gente ir amanhã. Aí eu falei, tá bom. Aí pedi um táxi, cheguei dentro do táxi, falei pro moço, moço, eu tô aqui com 2 chaves, 2 apartamentos. Se o senhor tem filhos? Tenho. Onde o senhor colocaria seu filho para morar? Ele falou assim, ó, com certeza neste endereço aqui, porque esse aqui, ele é um pouco mais perto do centro. Esse não, esse ele é bem localizado e para que a senhora quer? Eu falei, minha filha vai fazer medicina e ela vai ter estágio, bastante coisa lá no HC, no Hospital das Clínicas de Curitiba. Eu falei assim, ah, então esse aqui é o perfeito. Eu falei, então tá, então o senhor me leve lá? Aí ele me levou. Chegou lá, me deixou lá, aí conversei, o porteiro deixou eu entrar. Aí entrei, aí vi o apartamento. Quando eu entrei, gente, no saguão do hotel, você já começou a chorar numa situação? Eu comecei a chorar quando eu cheguei naquele saguão. O porteiro falou assim, ó, é tal andar, a senhora vai nesse andar, a senhora vai lá ver, não posso com a senhora agora. A senhora vai lá ver, fica, não demora muito, vem aqui pra gente pra poder ver, tá bom. Quando eu cheguei, eu senti tão grande a presença do Espírito Santo que eu comecei a chorar. O Senhor falou, é aqui o lugar, filha, não precisa procurar, eu já preparei para você. Aí eu fui, olhei o apartamento, todo mobiliado. Eu só precisava comprar para minha filha um colchão e trazer a televisão no quarto dela. O resto tinha tudo, tinha geladeira, tinha fogão, tinha lugar para ela estudar, tinha uma escrivaninha para ela estudar. Um apartamento super bonito, super bem localizado, perto da onde ela ia fazer o hospital, onde ela ia começar as aulas, perto da onde tinha um ônibus da universidade que levava para o outro campus. E aí eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, muito obrigada. Aí o Senhor falou, aí eu fui, liguei para ela, falei, filha, vou te buscar para você viver o lugar. Ah, mãe, é longe. Falei, não, é perto. Mãe, tal hora vai ser o almoço aqui, aí a senhora me busca. Fui lá, busquei. Quando a gente chegou no prédio, a minha filha falou para mim assim, mãe, nossa mãe, como a senhora acha que a gente vai ter condições nesse momento de pagar um aluguel aqui nesse prédio? Aí eu falei, filha, mas o senhor preparou e o senhor falou que vai trazer todas as condições. Aí ela falou assim, ó mãe, quando eu vim aqui com o pai, a gente viu um outro lugar, não é igual esse lugar, não tem porteiro, é perto do estádio, sabe mãe? E lá é bonzinho, lá é barato, eu acho que lá é melhor. Eu falei, filha, entra primeiro, vamos ver primeiro. Quando a minha filha entrou, né? Que ela entrou assim no quarto, no lugar assim, era tipo um estúdio assim, bem bonitinho, bem montadinho. Ela falou, mãe do céu, que lindo, que lugar bonito, tudo organizado. Mãe, só precisa de um colchão e da TV, mãe. Eu falei, filha. Aí ela falou, mãe, mas deve ser muito caro. Eu falei, quanto foi que você disse que o seu pai viu lá o prédio que vocês foram? Ah, mãe, lá era R$ 950. Aí eu falei assim, lá tinha portaria 24 horas? Ela falou, não, mãe. Lá tinha salão de festa? Não. Lá tinha academia? Ela falou, não, mãe, não tinha nada disso. E a gente ia ter que comprar todas as coisas. Aí eu falei pra ela assim, quanto você acha que é esse apartamento? Ela falou, ah, mãe, isso aqui deve ser no mínimo uns R$ 2.000. Eu falei, isso aqui custa R$ 1.100. Ela falou, mãe, não acredito. Eu falei, então, eu falei pro Senhor que a minha princesa precisava de um lugar para morar e ele me trouxe até aqui. Nossa, mãe, mas tão rápido assim? Eu falei, sim, porque eu falei para ele que eu não tinha forças para procurar. Eu não tô bem, você sabe que eu ainda tô meio ruinzinha. Ela falou, é verdade. Aí eu falei, então tá, vou voltar na imobiliária e vou falar que a gente vai ficar com esse. Aí eu falei pro senhor, e agora? Vou precisar de um avalista.
Aí o senhor falou, tá bom, eu preparo tudo. Aí o senhor foi e preparou tudo. Preparou tudo. Aí voltei, aí esse casal de pastores, à tarde a gente se encontrou, falei com ele, falei do lugar, ele falou, nossa, como você achou tão rápido um lugar tão bom, com um preço tão bom? Falei, o senhor preparou. Aí falei para ele assim, ó, a gente vai estar com o hotel reservado até amanhã, eu posso deixar, aí eu não queria deixar minha filha sozinha, ele falou assim, não, deixa sua filha na minha casa, comigo, com a minha esposa, com as minhas filhas, não tem problema. Você é amiga do bispo, é minha amiga também, nós somos irmãos em Cristo. Aí falei, tá bom. Aí deixei ela, peguei o ônibus, voltei de ônibus, preparei a imobiliária fez o contrato em um dia para mim, eu falei que eu tinha que voltar, bababá. Aí trouxe para assinar, para meu marido assinar, para mim assinar, para a pessoa que ia ser minha avalista assinar. E aí voltei 4 dias depois de carro dirigindo, levando a televisão, levando as roupas dela, as coisas dela, instalei a minha filha. Deus preparou, a gente comprou o colchão. Minha filha morou lá durante 6 anos e meio no mesmo prédio. Se formou, hoje ela é médica. E o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi trabalhando. E é Deus dizendo pra gente o quê? A gente pode achar que não tem mais vida, mas é Deus dizendo, tem vida aí, tem vida aí.